Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Nós vamos pedir a presença dele através de uma oração e vamos ficar como nós estamos, em atitude de reverência, e vamos então solicitar a presença dele e a iluminação do Espírito Santo para abençoar o nosso professor e também a nossa mente para entender a mensagem de hoje. Pai querido, nós te agradecemos de coração a bênção deste dia. Suplicamos, Pai bondoso, que o Senhor se faça presente através do Santo Espírito aqui nesse momento e que seja uma bênção para todos nós. Abençoa o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O assunto da semana é uma continuação de algo que nós começamos na semana passada. Esse slide é um dos que nós tratamos a semana passada e ele definia a relação entre dois conceitos importantes dentro do contexto que nós estamos estudando. O primeiro é o conceito de tipo. É uma palavra que a gente usa muito, mas dificilmente nesse contexto. Tipo, dentro do quadro do tabernáculo do Sinai, e em outras coisas mais em referência à Bíblia, é um conceito que quer dizer modelo, semelhança. E o tipo é um modelo ou uma semelhança de algo chamado antítipo. O tipo é o modelo ou aquilo que é parecido com, e o antítipo é a realidade. Nós vimos que o tabernáculo do Sinai, ou a tenda do Sinai, ou o santuário do Sinai, dependendo da tradução da Bíblia, você vai encontrar palavras diferentes, tinha uma série de tipos. Esse aqui é um deles. O que acontecia aqui? Esse era o altar de sacrifícios. Esse altar ficava no pátio do santuário. Isso aqui era uma bacia de um reservatório de água. Isso era usado para questões de higiene e também ficava no pátio. Isso aqui é um símbolo bem conhecido, até hoje usa-se muito, é o candelabro ou a menorá. Isso ficava onde? Dentro do santuário, naquilo que a gente chama de compartimento santo. Junto com isso ficava mais algumas coisas. Isso aqui é uma mesa. Em cima disso aqui iriam pães. E isso também ficava dentro do santuário no santo. Isso aqui é um outro altar, diferente do altar de sacrifícios que estava lá fora. Esse altar aqui era para quê? Incenso. E ele ficava dentro também do santuário. Portanto, o altar de incenso, a mesa com os pães e o candelabro eram três componentes que ficavam dentro do santuário. E agora então, no Santíssimo nós tínhamos apenas um móvel bastante sofisticado que era chamado de arca ou da aliança ou arca do concerto. De fato, a arca era essa parte de baixo. Isso aqui é um baú, usando uma expressão mais popular nossa. Ele abria aqui em cima, isso aqui é uma tampa. Dentro dessa arca existiam algumas coisas, por exemplo, a tábua com os 10 mandamentos que Deus escreveu para Moisés. Tinha mais algumas coisas lá, a vara de Arão, aquela que floresceu, tinha uma amostra de maná, algumas coisas assim, mas o importante mesmo era as tábuas com os 10 mandamentos. E essa parte de
cima, a tampa, eles chamavam de propiciatório. E era em cima dessa tampa que Deus se manifestava fisicamente dentro desse santuário, na forma de tinha uma luz, tinha um brilho, mas tinha mais alguma coisa. Uma nuvem. Quando Deus queria se comunicar ou com o povo ou com o sacerdote, ele se manifestava dessa maneira. Silas, pois não? Até hoje eu não consigo entender o que quer dizer propiciatório. Propiciação, propiciatório. Não acho a palavra, não consigo. Tá. Nós vamos tratar disso melhor quando chegar a hora. Hoje eu vou voltar e vou dizer para a senhora, olha, por que da propiciação ou do propiciatório. Muito bem. Aqui nós temos uma visão espacial de tudo junto. Essa cerca aqui delimitava o espaço do tabernáculo. Aqui está o altar de sacrifício, a bacia com água. Aqui nós temos o candelabro, o altar de incenso, a mesa com pães e lá dentro a arca do concerto. Aqui tinha uma cortina. Aconteceu algo interessante com essa cortina. A gente viu isso a semana passada, bem no finalzinho. O que foi? Ele rasgou assim. Isso, rasgou de cima a baixo. Quando que rasgou de cima a baixo? Quando Jesus morreu. Quando Jesus disse: está consumado. Esse está consumado de Jesus tinha muitos significados. Um dos significados que valia para o santuário era o quê? Está consumado por quê? Me ajudem. Falando do santuário. O verdadeiro cordeiro acaba de morrer. Portanto, daqui para frente não precisa mais cordeiro. Lembrem-se que eles eram sacrificados em uma quantidade muito grande, pelo menos 2 por dia, e mais as ofertas todas. Tudo bem? Muito bem. Todos esses tipos, a gente viu isso semana passada, apontavam para quem? Para Jesus, todos eles. Jesus era o verdadeiro cordeiro. O que mais? Jesus é o verdadeiro pão. O que mais? Jesus é a luz do mundo. O que mais? Jesus é a água da vida. Jesus é o verdadeiro intercessor, a função do incenso. Todos esses tipos apontavam para um antítipo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também que o processo envolvia a transferência. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Nós estamos falando de tipos e antítipos, certo? Tudo aqui é simbólico. Envolvia a transferência de pecados do pecador para onde? Para dentro do santuário. E essa transferência era feita de que forma? Sem parará, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue. Portanto, para haver a transferência de pecados do pecador para o santuário, precisava uma palavra só. Precisava sangue. Precisava sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça de um animal. Me ajudem. Inocente. Boa, exatamente isso. Inocente. Quanto de culpa o animal tinha naquilo? Nada. Isso era um tipo, hein? O sujeito confessava os pecados sobre a cabeça do animal inocente. E aí então ele matava, ele pecador, matava o animal. Uma parte do sangue era colocado no altar. Lembram disso? Isso quer dizer que diariamente os pecados eram transferidos para dentro do santuário. Na medida que os dias passavam, sejam bem-vindas,
À medida que os dias passavam, o santuário ficava cada vez mais poluído de pecados. Tudo bem? Isso tudo nós vimos a semana passada. E agora então, vem a pergunta: como é que acontecia a purificação do santuário? Esse processo de poluição do santuário acontecia todos os dias do ano, até que um dia as pessoas acordavam de madrugada, um pouquinho antes do sol nascer, escutando esse barulho. Isso é o chamado do chofar. O chofar é parecido com o berrante. A diferença é que o berrante é feito do chifre do boi, o chofar é feito de um chifre de carneiro. O que você está vendo aqui é um chofar. Esse era um dia especial. Ele chamava-se Yom Teruah, ou Yom Teruah. Yom em hebraico quer dizer sempre dia. E o Teruah quer dizer dia do sonido, dia do barulho, dia do toque. Nós já vamos falar sobre, sejam bem-vindos, tudo bem? Nós vamos falar sobre Rosh Hashanah daqui a pouco. São sinônimos. O shofar chamava para um acontecimento especial. E agora então, abra a Bíblia no livro de Números, capítulo 29, verso 1. Livro de Números, capítulo 29, verso 1. Eu queria que você tentasse imaginar o shofar soando na madrugada silenciosa do deserto, o tamanho do barulho que se fazia. Vamos lá, Números 29, verso 1. Doutora Neuza, por favor. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. A expressão Yom Teruah sai das últimas duas palavras que a dona Neuza leu para nós aí. Sonido de trombetas. Na tradução da Nova Linguagem de hoje está assim: nesse dia as trombetas tocarão. Dia é Yom, a gente já viu isso, né? E em hebraico, na verdade, não se fala em trombeta. Esse verso não tem shofar. Trombeta seria o shofar. Esse verso só fala em teruah. Então, em hebraico estaria escrito mais ou menos assim: nesse Yom Teruah. Em outras palavras, nesse dia, barulho. Nesse dia, barulho. E aí, uma questão de facilitar a nossa compreensão, o tradutor colocou o sonido da trombeta, o que de fato o que soava era o shofar. Vamos continuar vendo o que acontecia nesse dia. Veja só, Levítico, vocês estão em Números, voltem um pouquinho, Levítico, capítulo 23, nós queremos o verso 23 a 25. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: no 7º mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Esse verso diz respeito ao mesmo dia que tratou o verso lido anteriormente. Era o primeiro dia do 7º mês. Todo mundo que conhece um pouquinho de profecia na Bíblia sabe que o número 7, na profecia bíblica, tem a ver com perfeição, né? No primeiro dia do 7º mês começava um período especial. E a tradução da Nova Linguagem de hoje diz que esse era um dia sagrado, é um dia de descanso, e nesse dia as trombetas iriam soar. Esse era um dia onde não se trabalhava. E aqui vai uma novidade para você. O calendário judaico tem uma série de sábados
pode cair em qualquer dia da semana, inclusive no domingo e até mesmo no sábado. Então tem sábado que cai no domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta. O dia 1º do 7º mês, não importa em que dia da semana caísse, era um sábado. E para fazer diferença do sábado semanal, nós usamos a expressão sábado cerimonial. Não esqueça que um dos significados da palavra sábado é descanso. Professores, especialmente professores universitários, costumam de vez em quando ter um ano sabático. O que quer dizer ano sabático? É um ano, na verdade não é um ano que ele vai ficar em férias, em casa, na praia, não. O professor é assim, você tem que fazer aula, tem que fazer pesquisa, tem que corrigir trabalho, normalmente você tem uma rotina terrível. A professora Glauci não está aqui, eu podia falar para vocês, não é muito fácil o negócio de ser professor não, tá? Ainda bem que é muito bem remunerado, então tem muita gente que se interessa, né? Bom, mas vamos lá. O ano sabático do professor é um ano onde ele se livra das responsabilidades acadêmicas e ele pode dedicar o que ele quer. Então ele gosta de um determinado campo de pesquisa, ou ele gosta de alguma área que ele queira se aprofundar, um ano inteiro ele tem para fazer as coisas do jeito que ele quer e depois ele volta para aquela rotina. Então sabático ou sábado tem a ver com descanso. O primeiro dia do 7º mês era sempre um dia de descanso. Muito bem. Eu disse para você que esse dia na Bíblia é chamado de Yom Teruah, mas hoje esse dia é chamado, hoje que eu digo, na sociedade que nós vivemos, ele é chamado de Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah, literalmente em hebraico, quer dizer cabeça do ano. Rosh Hashanah. Veja, cuidado para não confundir as coisas. O primeiro dia, primeiro vamos começar diferente. O calendário judaico é um calendário lunar, especialmente no Velho Testamento. Hoje eles têm algumas diferenças, não é exatamente como no Velho Testamento, mas nós estamos falando lá do tabernáculo do Sinai, era lunar. O mês começava a cada lua nova. A gente mora numa cidade, acho que a última vez que você viu uma lua, sabe lá Deus quando foi, né? Tem gente que nem sabe mais que tem estrela no céu. Bom, mas lua nova quer dizer o seguinte, é aquela lua que não brilha, não aparece nada. É diferente da lua cheia, aquela redondona. Então o mês no calendário judaico começava a cada lua nova. E no caso do início do ano, vamos dizer assim, o primeiro, que não tem nada a ver com o nosso calendário, hein? O 1º de janeiro deles, o primeiro dia do primeiro mês, não tem nada a ver nem com o nosso calendário e nem nada a ver com o Rosh Hashanah. Tem a ver com a Páscoa. O primeiro mês era o mês da Páscoa. A Páscoa, para o judeu, até hoje, representa a libertação da escravidão no Egito. Portanto, a Páscoa judaica é algo muito parecido com o nosso 7 de setembro. Tudo bem? Mas olha só, de fato, apesar de que o primeiro dia do primeiro mês é o início da contagem de dias do ano, de fato, até hoje o judaísmo celebra o início do ano, tanto civil quanto agrícola, no Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do 7º mês. Não tem nada a ver com o nosso calendário, mas equivaleria para nós considerar que o ano novo é 1º de julho. De novo, não tem nada a ver com o nosso calendário, totalmente diferente. Por que o ano começando no primeiro dia do 7º mês? Tem uma razão importante aí. Até hoje, o calendário agrícola é definido, isso em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. O calendário agrícola, eu tenho aqui um agricultor, o calendário agrícola é definido em função das estações. É mais ou menos assim, como regra. Todo mundo planta na primavera e todo mundo colhe ali no outono. O verão é o período de crescimento mais radiante das plantas, não é isso? Muito bem. Portanto, como vai? Tudo bem?
No nosso país, dá para dizer assim, não sei como é que o Juliano faz com as coisas dele lá, mas eu conheço uma porção de agricultores que fazem assim, o ano agrícola aqui no Brasil, o primeiro dia é 1º de maio e o último dia é 30 de abril. Nos Estados Unidos, o último dia agrícola é 30 de setembro. Portanto, o 1º de outubro é o início de um outro ano agrícola. Por que é diferente? Em função de que quando nós estamos aqui, agora a gente está indo para a primavera, eles estão indo para o outono. Aqui está começando a esquentar, lá está começando a nevar. Né? Então, o início do ano novo marcava o período no qual o plantio estava se aproximando. Exatamente como no nosso caso, o nosso ano, o plantio acontece diametralmente oposto por causa da questão dos hemisférios. Né? O judeu até hoje celebra no Rosh Hashanah o ano civil, e é a grande festa. É o que tem de mais parecido com o nosso 1º de janeiro, é o Rosh Hashanah para os judeus. E lembrando-se que é o mesmo Yom Teruah da Bíblia, e na Bíblia também isso é chamado de Festa das Trombetas. Você deve ter visto isso. Tudo isso é no 1º dia do 7º mês. Eu vou passar agora alguns slides aqui falando sobre algumas curiosidades do Rosh Hashanah, ou do Yom Teruah, ou da Festa das Trombetas. A primeira é essa aqui, ó. A tradição judaica acredita que Adão foi criado num Rosh Hashanah, ou num Yom Teruah, ou no 1º dia do 7º mês. Tudo bem? Quando Jesus voltar, vamos perguntar para Jesus, porque Adão não lembra disso, né? Afinal de contas, foi criado. Eu, por exemplo, só sei o dia que nasci porque alguém me contou. Se perguntar para mim que dia você nasceu, eu digo, olha, minha mãe falou que foi tal dia. Né? Mais ainda, esse dia, 1º dia do 7º mês, o Yom Teruah, marcava o início do juízo. Nós vamos falar muito sobre juízo a semana que vem. Como regra, as pessoas têm horror a esse negócio de juízo. Né? Eu não sei o que é pior, se para o dentista ou se aparecer na frente de um juiz. Né? Nenhuma das duas coisas é sonho de consumo de ninguém. Né? Nós vamos falar muito sobre juízo a semana que vem. O Rosh Hashanah, o Yom Teruah, ou a Festa das Trombetas, era um chamamento para a questão do juízo. Abra a Bíblia no livro de Joel, você está em Levítico, vai lá para o começo do Novo Testamento, Mateus, e aí volta um pouquinho, Malaquias, Joel. Dona Antônia, por favor, Dona Antônia, capítulo 2 de Joel, verso 1, por favor. Tá. Os gafanhotos e o dia do Senhor. Toquem as cornetas no monte Sião. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Muito bem. Toquem as trombetas, ou toquem as cornetas. O shofar tem que sonir, teruah, barulho, shofar. Mais ainda, toquem as cornetas, por quê? O que está acontecendo? Quer dizer, estamos próximos de quem? Do dia do Senhor. Aqui para os adventistas de carteirinha, uma curiosidade. O adventista de carteirinha está acostumado com a ideia de que o dia do Senhor é o sábado. Não é isso? O mandamento diz isso. Lembra do dia do sábado, santificar, etc e tal? O 7º dia é o quê? Sábado, me ajudem, do Senhor. Então a ideia de que dia do Senhor é igual a sábado, isso está tão claro na cabeça de um adventista quanto o sol do meio-dia. Tá? Uma outra coisa que não fica tão clara é o seguinte: a Bíblia tem 2 significados para a expressão dia do Senhor, e um deles é o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Ou o dia que na tradição popular é o tal do dia do juízo final. Muitas vezes os profetas, especialmente no Velho Testamento, usam a expressão dia do Senhor
não se referindo ao sábado, mas sim se referindo à volta de Jesus. O Rosh Hashanah, claro que os judeus não acreditavam, ainda hoje não acreditam na volta de Jesus como nós, mas eles acreditavam e acreditam no conceito de juízo, e o primeiro dia do 7º mês, a trombeta tocando de madrugada, era um chamado para o fato de que o dia do Senhor estava próximo. Esse dia do Senhor vinha com o alarido do shofar e lembrava todos de duas coisas. Primeiro, dos pecados que todos temos, mas não era só disso que se tratava essa lembrança da proximidade do juízo. Também todos eram lembrados de que iriam ser julgados por um Deus misericordioso. Misericordioso. Se nós fôssemos olhar só para os pecados, estávamos todos mortos a pau. Agora, como nós vamos ser julgados por um Deus misericordioso, então existe uma esperança. E olha só, começando no primeiro dia do 7º mês, pouco antes do sol nascer, o shofar tocava. Então todo mundo acordava com o barulho do shofar. E isso acontecia assim por 10 dias. Esses 10 primeiros dias do 7º mês era um período muito especial, ainda é, mas era muito mais nos dias do Velho Testamento. Vamos ver o que acontecia nesse período. Daniel 7, do verso 9 ao verso 10. Vocês estão em Joel? Voltem um pouquinho, é pouca coisa. Por favor, Juliano. A visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Durante esses 10 dias, cada um daqueles que congregava no tabernáculo do Sinai era lembrado diariamente pelo toque do shofar ao acordar que eles estavam no período de julgamento. Eles acreditavam que todos iriam ser julgados diante de Deus, aquele que sempre existiu, e que Deus iria julgar cada pessoa de acordo com o que a pessoa tinha feito, e isso estava registrado em livros que ficavam no céu. Esse período até hoje é conhecido dentro do calendário judaico como os 10 dias de arrependimento. O que as pessoas faziam nesse período? Primeiro, elas viviam numa atitude solene, lembrando que estavam sendo julgadas por Deus, e aí elas procuravam desenvolver 3 coisas. Primeiro, arrependimento. Segundo, a lembrança de que iriam ser tratadas por Deus com misericórdia. E terceiro, a preparação para o que viria a seguir. Olha que maravilha, pessoal. Hoje em dia, a gente não tem nada parecido. Nada parecido. Quando muito, olha o que acontece. Chega ali, entre Natal e Ano Novo, né? Você come uma barbaridade, não é isso? Se entope de tudo que é coisa boa, assim? E daí chega em 1º de janeiro e você começa a fazer promessa. Prometo que eu vou almoçar e jantar no restaurante da Dona Marta, porque eu preciso comer uma comida saudável, eu preciso cuidar das minhas... isso. Eu prometo que eu vou fazer exercício, eu prometo que eu vou para a igreja, mais ou menos assim, né? É um dia só. E daí para frente a gente esquece e põe o pé na jaca de volta. Não é assim? Muito bem. Olha o que eles faziam.
Eles tinham 10 dias, todo ano, 10 dias. E o shofar tocava de manhã para ninguém dizer que não está sabendo. E durante esses 10 dias, eles eram levados a uma reflexão a respeito de tudo que tinham feito nos outros 355 dias do ano. O que você fez de errado? Lembre-se que você pode estar sendo julgado por Deus agora. E se o teu nome passar diante de Deus agora, será que você vai ser considerado digno de permanecer entre aqueles com o nome no livro da vida? Será que não tem lá um vizinho que você tenha prejudicado? Será que não tem alguém de quem você tenha falado mal? Será que você não tem alguma coisa para acertar? Se Deus pedisse conta para você, como é que estaria a tua situação nos livros do céu? Vocês já imaginaram 10 dias assim de reflexão? E aí, era um saindo aqui dizendo: olha, a senhora me perdoa porque eu não consegui guardar o seu nome, mas eu prometo que no ano seguinte vou guardar direitinho. E daí, chegava para aquele outro lá que tinha pedido perdão para você, e disse: eu não quero nem saber, César, é a terceira vez já que você falou. César, você está perdoado, meu amigo, que Deus abençoe você. Você está entendendo? Eles eram lembrados de que precisavam emendar os seus jeitos, porque eles podiam aparecer diante de Deus a qualquer momento. Por outro lado, eles também eram lembrados de que Deus ia tratar todos com misericórdia. Mas Deus era um Deus justo. Portanto, ninguém tinha aquela pretensão de que, já que Deus é misericordioso, Ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vamos para a gandaia. Não. Preciso que você tome cuidado. Deus é um Deus justo. Aquilo que você procurar resolver, Deus vai aceitar aquilo que você fizer, dali para frente Deus vai completar. Agora, se você não quiser fazer nada, não vai ser Deus que vai passar a mão na cabeça. E eles iam nesse processo contínuo de preparação, em 10 dias, até que chegava o dia mais solene do ano. É Yom Kippur, não? Isso mesmo. É amanhã? Durante esse período, eles costumavam cumprimentar-se uns aos outros de uma forma toda especial. A gente usa um bom dia, né? Tudo bem? Como é que tá? Beleza. Olha como é que eles se cumprimentavam. Você já imaginou que maravilha? O sujeito chega para você e diz assim: olha, a versão estendida dessa declaração é mais ou menos assim, Ronaldo. Que Deus continue sendo generoso com você e que quando esse dia terminar, o teu nome continue entre aqueles com o nome no livro da vida. Já imaginou que é isso? Que Deus continue sendo generoso com você. Que quando esse dia terminar, o teu nome esteja entre aqueles com o nome no livro da vida. Uau! E aí então chegava o dia 10º do 7º mês. Nesse dia, o tabernáculo estava cheio de pecados. Agora então abra a Bíblia no capítulo 16 de Levítico. Nós vamos ler o verso 29, 30 e 31. Dona Liliane, por favor. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. Vamos começar com a parte de sábado de descanso. O primeiro dia do 7º mês era um sábado de descanso. Tudo bem? O 10º dia do 7º mês também. Portanto, aí nós temos 2 sábados cerimoniais que podiam cair em qualquer dia da semana. Esse em especial, o 10º dia do 7º mês,
era e é, até hoje, o dia mais sagrado do calendário judaico. Não tem nada parecido com isso, nada, nem a Páscoa, nem nada. O 10º dia do 7º mês, é mais ou menos assim, os católicos vão entender bem. Tem algumas missas que o católico não pode perder, né? A da Páscoa e a missa do Galo, não é assim? Tem algumas que o católico, pelo menos uma vez no ano, 2 tem que estar lá, né, Kika? Tudo bem? Entre os judeus também tem aqueles que vão na sinagoga uma vez por ano. E eles vão justamente nesse dia, o dia da sinagoga cheia. Assim? Parece a igreja do Juvevê quando tem o pastor Bulhão falar aqui, né? Tem carro estacionado até lá no passeio público, mais ou menos. Bom, esse dia no calendário judaico é chamado de Yom Kippur. Yom quer dizer dia, e esse Kippur quer dizer expiação ou perdão. Para vocês terem uma ideia do quão a sério se leva o Yom Kippur até hoje, uma das muitas guerras entre os árabes e os judeus começou exatamente no Yom Kippur de 1973. E por quê? Bom, os árabes não acreditam nesse negócio de expiação, dia do perdão, nada disso. Mas eles sabiam que os judeus nesse dia, todos eles vão para a sinagoga. Então, se tem um dia bom para atacar Israel, é o dia que está todo mundo na sinagoga, que foi isso que eles fizeram. Quando começou o Yom Kippur de 1973, os árabes atacaram o sul, o Egito, atacaram o norte, a Síria, e as forças armadas de Israel estavam, vamos dizer assim, Organizadas. Estava quase todo mundo de férias. Eles tiveram um certo trabalho para poder se organizar, ok? Muito bem. Até hoje é um dia muito importante no calendário judaico. E agora vem a curiosidade, Adriana. Por uma dessas coincidências que não foi programado, olha o que está acontecendo. Comigo aqui, ó. O sol se pôs há 2 horas. Há 2 horas começou o Yom Kippur de 2019. Nós estamos vivendo as primeiras 2 horas do Yom Kippur de 2019. Lembre-se que os dias no calendário judaico começam ao pôr do sol. Tudo bem? Portanto, o dia da expiação desse ano, no calendário judaico, começou 2 horas atrás, quando o sol se pôs. Quer dizer que se fôssemos judeus, nós estaríamos todos numa sinagoga. Ok? Muito bom. Agora nós vamos ver então uma série de acontecimentos na ordem que eles deveriam ser executados no Yom Kippur. O primeiro tem a ver com o principal personagem desse dia, que era o sumo sacerdote. Levítico 16, verso 2. Professora Glaci, por favor. Aqui é Deus falando. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Deus manda uma instrução clara para Moisés, e ele diz assim: olha, Moisés, fala com o teu irmão, e era o irmão mais velho de Moisés. Moisés é o mais novo da turma. Fala com o teu irmão e diga para ele que não é qualquer hora que ele vai entrar no Santíssimo, não. Isso aconteceu logo depois de 2 filhos de Arão terem sido fulminados na presença de Deus, porque eles resolveram entrar no santuário trazendo fogo estranho. Não sei o que aconteceu com os moleques, resolveram meter fogo num incensário e levaram lá para dentro do templo. Deus fulminou os 2. Disse: olha, Arão, aí Deus inclusive disse para Arão o seguinte: eu não quero que você derrame uma lágrima. Os moleques tudo junto não valiam nada, então engula no seco, tá bom? Veja, você vai dizer: não, mas Deus é insensível, era um pai que tinha pedido filho. Não vem com essa conversa fiada, não.
Esses moleques tinham visto o Mar Vermelho se abrir, eles estavam comendo maná todo dia, eles tinham visto a montanha tremer, eles tinham ouvido a voz de Deus. Você está entendendo? Deus cobra as pessoas de acordo com o que elas conhecem. Se você já viu a montanha tremer, se você comeu do maná, se o Mar Vermelho se abriu para você passar em seco, não vem com essa conversa de que Deus é muito severo, não. Tá bom? Muito bem. Então agora Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, conversa com Arão e diz assim para ele: olha, você tem que respeitar algumas coisas. Lá dentro do Santíssimo você só vai entrar uma vez, uma única vez, e vai ser no 10º dia do 7º mês. Do contrário, você vai morrer. E aí vem o início da pergunta, da resposta para a sua pergunta sobre porquê do propiciatório. Porque é lá dentro do Santíssimo que começar o processo de expiação de pecados. Nós já vamos ver isso mais à frente. Tá? Então, todo o processo de, vamos dizer assim, descontaminação ou despoluição do tabernáculo começava pelo Santíssimo lá no propiciatório. Vamos continuar vendo o que acontecia então. Levítico 16, verso 4. Dona Marise, por favor. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. O dia 10º do 7º mês era um dia especial para todos, um dia solene para todos, um dia de jejum para todos. Vocês imaginem para o sumo sacerdote. Ele era a pessoa que iria oficiar ou conduzir toda essa cerimônia solene. Ele teria que se apresentar como representante do povo diante de Deus. Vocês já imaginaram o que é isso? Se as pessoas tomavam cuidado de resolver os problemas durante esses 10 dias, vocês imaginem o sumo sacerdote. Havia todo um ritual, inclusive que envolvia o vestuário do sacerdote. Ele usava uma roupa especial só para esse dia. Mas além do sumo sacerdote, nós tínhamos mais 2 personagens importantes, e eram 2 bodes, é bem isso que está na Bíblia. Vamos para Levítico 16, verso 5. Seu José Lima, por favor. Receberá a comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Vários animais eram sacrificados nesse dia. Arão tinha que sacrificar um terneiro em função dos pecados dele, da família dele. Não está me interessando muito aqui a parte secundária desse ritual. O que me interessa é a essência. E a essência desse ritual envolvia 2 bodes, além de carneiros, além de um terneiro e tal. O que importa mesmo no Yom Kippur eram esses 2 bodes. Esses 2 bodes, eles teriam o papel de servir como aqueles a partir dos quais o pecado seria tirado de dentro do templo. E agora então, continuando a descrição de Levítico 16, o verso 7 e o verso 8. Dona Jane, por favor. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará as costas sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Muito bem. Olha só, os 2 bodes, no início do dia, eram exatamente iguais. Exatamente iguais. E aí, através de um sistema de sorte conduzido por Deus, com 2 pedrinhas com o nome de cada um deles, um deles era escolhido como sendo o bode do Senhor, bode de Deus. E o outro era conhecido como bode emissário ou Azazel. Azazel. Vou falar um pouco sobre Azazel. Primeiro é o seguinte: ninguém
sabe o que quer dizer Azazel. Essa é a melhor resposta. Tá? Agora, vou dizer uma coisa para você. Provavelmente não tem nada de bom nisso. Então não vá botar o nome na criança que vai nascer de Azazel. Certo? Por favor, não me façam isso. Tá? Você vai ver aqui por que não. Eu estou colocando aqui um ponto de interrogação, porque ninguém sabe o que quer dizer Azazel. Essa é a melhor resposta. O nome Azazel, primeiro é hebraico, né? Aqui nós só estamos transliterando por português. O nome Azazel aparece só 4 vezes na Bíblia. As 4 vezes no capítulo 16 de Levítico. Só. A tradução da Dona Jane diz que ele é o bode emissário. Bode emissário vem dessa combinação aqui, o bode que é enviado. Dependendo de como você interprete a palavra Azazel no hebraico, ela lembra essa expressão, aquele que é enviado. E é daí que saiu a expressão emissário. Eu li uma porção de coisas sobre Azazel hoje e alguns dos mais reconhecidos teólogos que eu li dizem o seguinte: provavelmente não tem nada a ver com esse negócio de bode emissário, porque essa ideia de bode emissário diz que fica muito mais clara numa tradução muito antiga da Bíblia chamada de Vulgata. A Vulgata é a primeira tradução do Velho Testamento para o latim. E nessa tradução, em vez de Azazel, colocou-se ali a palavra que gerou em português a palavra emissário. E a partir daí saiu essa ideia de que Azazel é bode emissário, etc. Resumindo é o seguinte, falando do ponto de vista do hebraico, parece que é muito fraco o argumento para que Azazel tenha alguma coisa a ver com bode emissário. O argumento, ou a ideia mais forte é a seguinte: Azazel, de alguma forma, quer dizer o inimigo de Deus. E veja só, eu vou mostrar para vocês aqui o texto. De fato, nenhum de nós aqui entende muito hebraico, talvez o pastor Irineu seja o mais entendido aqui, mas nenhum de nós tem como avaliar gramaticalmente o hebraico como foi escrito. Mas dá para a gente ter uma ideia. Olha só, o que está aqui traduz bastante bem o que está escrito em hebraico, a começar pelo fato de que aqui não está emissário, aqui está Azazel e é isso que está em hebraico. Então é assim, nós vamos ter 2 bodes, um deles com o nome do Senhor. Senhor aí é o que? Deus. Senhor aí é uma pessoa ou é uma função? É uma pessoa. Se Senhor é uma pessoa, olha o resto da frase. E o outro bode vai para quem? Para ser um bode emissário. O bode emissário aí, essa palavra emissário é uma função que o bode ia desempenhar. Não tem alguém que seja emissário. Então um bode é para uma pessoa, um bode é para Deus. E o outro é para quem? O outro é para uma função emissária. Não faz muito sentido. Então se um é para Deus, o outro é para alguém. Tudo bem? Para gente boa, você vai ver o que vai acontecer no final. Para gente boa não é. É mais ou menos assim: um é para o certo, outro é para o errado. Um é para o dia, outro é para noite. Você não vai terminar a frase que eu vou falar agora, hein? Tudo bem? Olha lá, um é para Deus. Você está entendendo para quem é o outro? Bom, de acordo com essa ideia que é a mais comum entre os eruditos na área, Azazel seria o nome para o inimigo de Deus. E aí tem algum fundamento, inclusive na tradição antiga judaica, o livro de Enoque. Aqui é uma tradução livre minha. Isso aqui está escrito no livro de Enoque. Esse livro é citado na Bíblia, hein? O livro de Judas. Lembram? O livro de Judas tem um capítulo só. E aí tem um pedacinho de Judas. Me ajuda aí, pastor Ineu. Judas fala de Enoque, o 7º depois de Adão, que viu, falou da volta de Jesus, ou do dia do Senhor. Tudo bem? Então, olha só.
quando Judas menciona o sétimo depois de Adão, Enoque, etc. e tal, ele está citando esse livro de Enoque que está aí. Esse livro não é canônico, quer dizer, não é parte da Bíblia. Em outras palavras, não dá para acreditar em tudo que está escrito lá, tudo bem? Mas o fato é que tem um livro da Bíblia, o livro de Judas, que cita esse livro. Tudo bem? Muito bem. E olha o que está escrito nesse livro de Enoque, capítulo 10, verso 8. Falando de alguém, olha só. A terra inteira foi corrompida através das obras de Azazel. Ele é o responsável por todos os pecados. Quem que é o corruptor da terra inteira? O diabo. Quem que é o responsável por todos os pecados? Enoque chama ele de Azazel. Por isso que eu falei para você, não vai botar o nome da criança, tá? Na sequência dos eventos do dia do perdão, o bode que pertence ao Senhor é sacrificado. Levítico 16, 9. Por favor, dona Janaína. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então vamos começar com o bode que pertence ao Senhor. Lembre-se que foi lançado sorte. Um deles era para o Senhor, para Deus, outro era para Azazel. Esse que era para Deus, ele tinha que ser morto. Quem matava esse bode era o sumo sacerdote. E agora, olha para a sequência de acontecimentos que vem depois. Levítico 16, verso 15. Dona Vilma. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Então, olha só, dona Vilma, aí está a resposta para a sua pergunta. Por que propiciatório? Veja só. Durante o ano inteiro, o pecador chegava. Comigo aqui, pessoal, isso é importantíssimo, hein? Durante o ano inteiro, o pecador chegava, trazendo um animal inocente e o pecador cheio de pecados. Lembram disso? Quando o pecador confessava os pecados sobre a cabeça do animal, naquele momento, quantos pecados tinha o pecador? Nada. Onde é que estavam os pecados? No animal que estava vivo ali. O pecador matava o animal, pegava um pouco do sangue do animal e jogava no altar. Lembram disso? O animal agora não existia mais, ele tinha morrido. Onde é que estavam os pecados? No altar. E o pecador ia para casa sem pecados. Tudo bem? Então agora nós estamos falando do processo inverso. O bode do Senhor era morto pelo sacerdote. E agora então, sem derramamento de sangue não há purificação. O bode era morto, um pouco do sangue do bode começava a ser aspergido na tampa da arca da aliança, dentro do Santíssimo. Quer dizer, a purificação começava pelo lugar mais santo do tabernáculo. Era ali que a propiciação era feita. Então agora, veja só, do mesmo jeito que o sangue transferia o pecado do pecador para o altar, agora estamos falando do processo inverso. O sangue transferido para dentro do propiciatório lá no Santíssimo fazia com que, isso é tudo uma linguagem simbólica, os pecados de toda a comunidade durante um ano inteiro, me ajudem, saíssem do Santíssimo e fossem para quem? Não. Quem que estava borrifando? Veja, o processo é de transferência.
ia para o sacerdote. Está entendendo? Do mesmo jeito que o sangue no início tirava o pecado do pecador e jogava para o altar, o processo inverso tira o pecado do altar. Isso vai acontecer no altar daqui a pouco, mas agora nós estamos falando do Santíssimo. Tira o pecado de lá e joga em quem? No sacerdote. Você já imaginou o tamanho da responsabilidade do sacerdote? Se ele não tivesse com a vida dele certinha. Tem sacerdote que morreu? Tem. E para garantir, e veja, e pior ainda é o seguinte, Janaína, ninguém ia poder entrar lá dentro para buscar o cara, hein? Ninguém entrava lá dentro. Então, olha o que eles faziam. Veja, nós não temos a menor ideia do que é isso, né? A gente vem para a igreja, a gente masca chiclete, a gente bate palma, a gente grita, né? A igreja está virando, né? Bom, pessoal, era Deus em pessoa lá dentro. Qual que é a chance de você sobreviver à presença de Deus em pessoa? Qual que é a chance? Zero. Nenhuma! A chance é 300% de você morrer. Mas Deus é misericordioso. Mas ainda assim você não tem nenhuma chance. As pessoas se afligiam. As pessoas... Olha, era um período de contrição. O sacerdote muito mais. Ah, não, estou transando com a vizinha, mas Deus nem vai ficar sabendo. Você está maluco, cara. Você não consegue dar um passo para dentro do tabernáculo, você está morto na largada. Puxa, mas é aquela mentirinha que eu contei quando eu tinha 14 anos, já faz 70 anos que eu falei aquela mentira. Senhor, só me perdoa. Você está entendendo? Ele fazia um preparo medonho. E aí, quando ele entrava para dentro do tabernáculo, ninguém sabia o que estava acontecendo lá. O povo ficava em silêncio. E diz a tradição que a barra da veste, que era um roupão que Arão usava, a barra da veste tinha uns sininhos. Ok? Quem já teve aquelas vacas que gostam de fugir, amarra um troço no pescoço que dê, não sei se é o caso de vocês lá, mas tem algumas que dão trabalho, né? Você bota um sino aqui no pescoço, para quando ela está se mexendo, você sempre está sabendo onde ela está, certo? Então, era pela mesma razão. Arão usava na barra do saiote dele esses sininhos, e as pessoas todas em silêncio, enquanto esse sininho estava chacoalhando, o sacerdote está vivo, ele está propiciando pelos nossos pecados. Outra coisa, Janaína, amarrava-se na cintura do sacerdote uma corda. Porque se por qualquer razão ele fosse fulminado, ninguém ia entrar lá buscar. A gente ia puxar a corda e ia enterrar ele. Era mais 10 dias de preparação? A Bíblia não entra nesse detalhe. A Bíblia não entra nesse detalhe. Agora, acreditem, era alguma coisa muito além de qualquer solenidade que você já tenha participado. Tudo bem? Muito bem. Então agora, nesse momento, a purificação começou a acontecer. O Santíssimo já não tem mais pecados, os pecados estão com quem? Estão com o sacerdote. Vamos ver o que acontece. Levítico 16, verso 6. Por favor, dona Gisele. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Então, Arão repetia esse ritual de aspergir sangue, agora no santo. E depois disso, ele ia para fora. Vamos ver o que acontecia lá fora. Levítico 16, 18 a 19. Dona Cláudia, por favor. Então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar, e assim o purificará das impurezas dos israelitas e os dedicará ao serviço de Deus. Então veja só,
o processo de purificação ou de eliminação dos pecados, dona Vilma, começava lá no propiciatório. Era lá que os pecados iriam sumir de vez. E depois ele voltava do Santíssimo para o Santo. E por último, ele saía da tenda e vinha para o pátio. E aqui ele está purificando aquele altar de sacrifício. Aquele altar que era o primeiro a ser poluído na medida que os pecados iam sendo acumulados. Tudo bem? Muito bem. E agora então, quando esse momento chegava, no dia do perdão, todo o tabernáculo estava purificado. Os pecados estavam todos aonde? No sacerdote. Agora então vamos ver o que acontece com Azazel. Levítico 16, 20 a 21. Dona Jaqueline, por favor. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas de todos os pecados dos israelitas. Assim, Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto. Está ótimo. Olha só. Nesse momento, todos os pecados estão com o sumo sacerdote. O bode para o Senhor já se encarregou da purificação do santuário. E agora o processo seguinte tem a ver com a transferência dos pecados que estão com o sumo sacerdote para o bode emissário, ou para Azazel. E Arão faz, ou o sumo sacerdote faz, exatamente o mesmo que fazia o pecador a cada dia do ano. Ele põe a mão sobre a cabeça do bode e confessa ali, simbolicamente. Ele não vai se lembrar de todos os pecados que todo mundo cometeu, mas ele confessa e diz: olha, Senhor, o Senhor sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que a tua misericórdia permita que a gente aprenda a viver melhor, que a tua misericórdia permita que nós nos arrependamos, etc. e tal. No momento que ele terminava essa oração, os pecados saíam do sumo sacerdote como pessoa e eram transferidos para o bode emissário. E agora então nós tínhamos o tabernáculo purificado, o sumo sacerdote purificado, todo mundo purificado, à exceção de Azazel. Azazel estava levando, o bode emissário estava levando os pecados de todo mundo. Vamos ver o que acontecia com Azazel. Levítico 16, verso 10. César, por favor. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Dona Madeleine, verso 22. E ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. O ritual terminava com alguém pegando esse bode e levando literalmente para o fim do mundo, num lugar onde esse bode nunca, e o bode não era morto. A tradição depois diz que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a jogar esse bode montanha abaixo, iam lá para um desfiladeiro, desse desfiladeiro jogavam o bode lá para baixo, mas isso não está na Bíblia, tá? Então, o plano que Deus passou para Moisés aí envolvia alguém pegar esse bode e levar ele literalmente para o fim do mundo, num lugar que esse bode nunca mais voltasse para o acampamento. O que Deus estava querendo dizer aí era o seguinte: os pecados, uma vez perdoados e purificados, quando que eles vão voltar? Nunca mais, nunca mais. E agora então nós tínhamos uma festividade. Vocês já imaginaram que maravilha? Quando esse dia chegava ao final, estava todo mundo perdoado, o santuário estava purificado. Uau! Essa é uma frase muito bonita de um rabino. Ele diz que Rosh Hashanah é julgamento com misericórdia e Yom Kippur é misericórdia com julgamento. Do mesmo jeito que os 10 dias que antecediam o Yom Kippur eram dias de solenidade,
de apreensão, de reflexão, de meditação. Quando o Yom Kippur terminava e estava todo mundo vivo, é porque você sabia que você estava em paz com Deus, você não tinha pecado nenhum. Isso era motivo para festa. Tudo bem? Muito bem. Tudo isso que nós vimos aqui são tipos. A questão agora é a seguinte: quando é que esse tipo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, bode emissário, quando é que esse tipo vai encontrar o verdadeiro antítipo? Bom, se você quer saber a resposta à pergunta, você tem que voltar a semana que vem. Deixa eu te contar o que nós vamos fazer a semana que vem. Eu quero refletir com você um pouco sobre juízo, porque se tem uma coisa que a gente não gosta é de comparecer em juízo, a não ser quem vai por dever de ofício, é o caso da dona Neuza, né? E advogados e tal, aí tem que toda hora estar lá em juízo, mas como regra, ninguém, não, que eu vou dizer, amanhã eu vou aparecer lá, eu estou sendo julgado pelo Sérgio Moro. Não, você está de brincadeira, né? Me inclua fora dessa, né? Bom, a ideia de juízo sempre traz para nós uma preocupação medonha. Ainda mais se nós estamos falando do juízo de Deus, do juízo final, né? O assunto nosso semana que vem é esse. E daqui a 2 semanas nós vamos estar falando exatamente de quando o tipo que aconteceu em Levítico 16 vai encontrar a realidade do antítipo, e isso vai acontecer, em parte já está acontecendo, mas a parte bonita disso vai acontecer ainda no futuro. Esse é o assunto para daqui a 2 semanas. Eu quero que você agora, indo para casa, converse com Deus. Lembre-se que no calendário judaico nós estamos vivendo as horas sagradas do Yom Kippur. Se o teu nome estivesse passando agora em revista nos livros do céu e alguém tivesse que decidir e você pudesse fazer apenas uma intercessão com Deus pedindo alguma coisa a Ele, está na hora de você conversar com Deus e dizer: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor continue sendo generoso comigo, eu preciso que o Senhor me ajude quanto a isso, quanto aquilo. Não esqueça que cada um de nós tem os seus problemas e ninguém é melhor do que ninguém. Agora, tudo isso que aconteceu aqui já está acontecendo de verdade e ainda vai acontecer. Então, apenas para orientar você quanto ao que vai acontecer nas próximas 2 semanas, profeticamente eu vou demonstrar para você que nós estamos vivendo aquilo que no calendário judaico é chamado de 10 dias de arrependimento. Do ponto de vista profético, tudo bem? O Rosh Hashanah já ficou. Do ponto de vista profético, o Yom Kippur ainda não chegou. Nós estamos naqueles 10 dias. Portanto, o meu pedido para Deus é que Ele continue sendo generoso com você e que quando o teu nome aparecer nos livros do céu, que Ele continue registrando você entre aqueles que vão fazer parte do livro da vida. Feche os olhos e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor não se esqueceu de nós, obrigado porque o Senhor continua nos chamando ao arrependimento, à confissão, o Senhor continua nos chamando para melhorarmos a nossa relação uns com os outros e, mais do que isso, melhorarmos a nossa relação contigo. Te peço que o Senhor continue sendo generoso com todos aqueles que aqui estão e que pela tua misericórdia, quando o Yom Kippur verdadeiro acontecer,
que o Senhor possa considerar cada um daqueles que aqui estão dignos de fazerem parte daqueles que terão o nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão com Deus, um bom restante de semana. Esperamos vocês na próxima terça, para que a gente possa dar continuidade nesse conhecimento, às descobertas, dessa metodologia usada por Deus para nos ensinar o plano da salvação. Amém.